Bem-vindos! Bem-vindos a mais um Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Nesse mês de novembro, estamos com um ciclo novo de lives intitulado Novembro Azul, um entendimento bíblico do papel dado ao homem. Na verdade, dado a ambos, homem e mulher, mas especialmente ao homem. Então, nesse mês de novembro, no quadro Florescendo o Dia a Dia apresentado por mim, Gisele Lourenço, nas segundas-feiras, estamos de cara nova pelo mesmo mês de novembro, recebendo também entrevistados convidados. A terça é o dia de receber convidados entrevistados, mas a segunda-feira, esse mês de novembro, também será. E ainda vamos ter lives extras. Então, essa semana, primeira semana do mês de novembro, vamos estrear a nossa primeira live extra. Então, não será simplesmente 2 lives por semana, segunda e terça, como é de praxe. Segunda é o quadro Florescendo no Dia a Dia. Na terça é o quadro de entrevistados convidados, mas também haverá uma live extra, dependendo da semana. Então, essa semana a nossa live extra é hoje, na sexta-feira, dia 6 de novembro. E vamos receber como entrevistada convidada hoje a Lídia Emily. E ela vai tratar o tema o que ela deve ser se quiser casar. Para complementar a live do Lucas, o Lucas falou sobre o que ele deve ser se quiser casar, um rapaz de 18 anos. Se você não assistiu essa live, volta lá para assistir, foi abençoadora. Como também a live do Sasha, falando sobre o deixar pai e mãe e se unir então à sua mulher. Então, Lídia M tem 16 anos de idade e ela vai tratar esse tema. Eu espero então que você seja abençoada e compartilhe com outras moças que estão então se preparando para o casamento. Então, deixa eu me colocar lá aqui. Bem-vinda, Lídia. Obrigada. Tá me Bem-vinda. escutando bem? Sim, estou escutando. Bem-vinda a Unidas pela Teologia pela primeira vez. Espero que você então retome. Então, uma breve introdução à pessoa de Lídia. Eu conheço ela já há uns 10 anos. Quando eu conheci ela, ainda era uma criança, correndo no seminário. E tenho visto o crescimento dela, crescimento não somente esse físico, mas também espiritual. É muito bom ver a boa mão do Senhor sobre a vida dela. Ela é filha do pastor Emanuel e da irmã Emília. Eles moram em Santo Antônio do Salto da Onça. A igreja que o pastor Emanuel pastoreia é lá. Essa igreja, eu trabalho lá já quase uma década. Esse ano, com a pandemia, não pude chegar lá, mas trabalho lá esse tempo todo. Então, Lídia me recebe na casa dela, muitos finais de semana, me dá a cama dela para poder descansar nos finais de semana. Muito obrigada, Lídia. Lídia tem um irmãozinho chamado Jonatas. Jonatas tem quantos anos, Lídia? 8? 8. 8 anos. Jonatas eu peguei também bebezinho no colo, já tá um rapazinho, 8 anos já. Então, Lídia, ela faz o IF, né? Isso? Instituto Federal? Uhum. Primeiro ou Sim. segundo ano? Segundo ano. Segundo ano já. Então, Lídia, ela tem planos de fazer seminário, mas tem buscado a direção clara de Deus com relação a isso. E é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre você. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Não, é basicamente isso. Tem 16 anos de idade, né? Tá na legenda Uhum. do vídeo, mas é bom relembrar que ela só tem 16 anos de idade. Então, estamos aqui para conversar um pouco com a Lídia M, entrevistá-la mesmo. E após a introdução, então, eu vou passar as perguntas. Então, Lídia, vemos amanhã nesse contexto, né, onde muitas moças não têm, então, se preparado para casar. Então, na sua opinião, seu conhecimento, a forma como Deus, então, tem te feito crescer espiritualmente, quais as qualidades que você, então, pensa que uma moça deve desenvolver para ser uma esposa segundo o coração de Deus? Seu conhecimento bíblico e o que Deus tem. Você pode responder essa pergunta? Quais seriam as qualidades que você pensa que uma moça deve desenvolver para ser uma esposa segundo o coração de Deus? Bom, tem várias qualidades que uma moça ela deve ter para poder se casar, né? Ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mas eu listei 3 que eu achei que deve ser uma das mais importantes. E eu queria dizer que foram
baseadas nesse livro aqui, Bela aos Olhos de Deus para Garotas, de Elizabeth George. Então, é muito bom esse livro e eu gravei alguns vídeos sobre ele no meu Instagram que eu tenho, do Devocionais para Meninas. Então, se vocês quiserem, ele está completo de qualidades, cheio de qualidades que você deve ter. Mas eu vou listar apenas 3. Então, a primeira que eu falei aqui é... Sim, não pensem que eu faço tudo isso que eu vou listar aqui, que eu sou aquela mulher top, assim. Mas eu estou aprendendo juntamente com outras meninas. Muito Então, a bom. primeira que eu listei aqui é desenvolver habilidades práticas. E eu vou abrir lá em Provérbios 31, 27. Para a gente poder ler. Provérbios 31, 27 vai dizer assim, ó. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, muitas vezes a gente pensa que não precisa da gente ter esse cuidado com a nossa casa hoje, né? Porque tem nossa mãe, tem empregada, então a gente tá nem aí. Ah, elas arrumam mesmo, então a gente nem se liga muito nisso. Mas Elizabeth hoje vai dizer que a gente tem sim que cuidar da nossa casa mesmo hoje, porque quando a gente casar, a gente vai já ter que saber, né? Cozinhar, limpar o nosso quarto. Então, ela vai contar uma história de uma menina que passou 20 anos da sua vida investindo em natação. Investiu em natação. Quando foi casar, não sabia lavar roupa, não sabia cozinhar e estava em choros, em prantos, porque ela ia se casar e não sabia fazer isso. Então, que adiantou, né? Passar 20 anos da sua vida só numa coisa e não aprender a fazer essas coisas bem práticas. Não é que seja errado nadar ou praticar algum esporte, mas também temos que se envolver nessas áreas de casa. E outra coisa é que o nosso cantinho, onde é que a gente tá, vai ser o reflexo de quem nós somos, né? Do nosso caráter. Então é bem importante isso também. E dentro dessa desenvolver habilidades práticas, a gente também vai ver que nós precisamos estudar sobre administração de dinheiro. Isso mesmo. Saber como administrar o nosso dinheiro, mesmo que a gente ganhe pouco, mas a gente deve administrar. Porque a gente, às vezes, tem 2 extremos, né? Ou gasta demais, ou não sabe gastar e junta e não gasta, acaba gastando em nada. Então, a gente deve também ter essa noção, porque mesmo se você não for casar, você vai ter seu próprio dinheiro e se você casar, você vai poder auxiliar o seu marido nessa questão financeira. Então, bem importante também. E a terceira coisa, dentro das habilidades práticas, é ter conhecimento sobre a administração do tempo. Uma coisa bem importante, porque é uma dádiva que Deus nos dá, nós devemos saber usá-lo bem para propósitos divinos. Então, nós devemos planejar o nosso dia. É bem importante ter um planner para planejar o que nós vamos fazer. Na noite anterior, sempre fazer o máximo para no outro dia já estar com menos coisa para fazer. Outra coisa também, fazer as coisas pela metade do tempo. Tipo assim, eu tenho que fazer essa coisa num determinado tempo. Mas se eu tivesse só metade, o que é que a gente poderia fazer para conseguir isso? E, claro, tem que fazer as coisas bem feitas, né? Mas quanto mais rápido, mais coisas você consegue fazer. Então, essas foram algumas dicas que eu também peguei de outro livro de Elizabeth George, que é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E ela vai trazer várias coisas boas para com isso. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Desenvolver habilidades práticas. E o segundo que eu listei, que eu acho bem importante, é desenvolver a confiança, né? Vamos abrir lá em Provérbios 31, 11, que diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, nós, como moças, devemos desenvolver a confiança, primeiramente, nos pais. Eu listei aqui, os nossos pais devem confiar em nós. E como isso, né? Eu também peguei do livro Bela aos Olhos de Deus, no capítulo 2, ela vai falar um pouco sobre isso. Ela vai dizer que nós devemos levar a confiança a sério. A confiança é uma coisa séria, que nós devemos orar para podermos ser pessoas leais, que os outros possam confiar em nós. Devemos também cumprir nossa palavra. Sempre que a gente fala que vai fazer alguma coisa, sempre cumprir, né? Nunca deixar para depois, não ligar para aquilo, mas sempre cumprir, porque os outros vão ver que a gente sempre cumpre o que a gente promete. Outra coisa bem importante é siga as instruções. Se seu pai falou alguma coisa, você tem que fazer, porque isso mostra um pouquinho da sua lealdade. Eva, ela não seguiu as instruções e acabou trazendo o pecado para o mundo. Então, seguir as instruções fala muito sobre a sua lealdade para com seus pais e para as outras pessoas também. Outra coisa bem importante
Quando estiver em dúvida, verifique. Se você tiver em dúvida em alguma área, não faça isso sozinha, mas peça orientação aos seus pais ou pessoas mais velhas, porque eles sabem o que fazer. Você não será tola quando pergunta, mas será uma pessoa sábia. E a última coisa para desenvolvermos a confiança é preste conta dos seus atos. Sempre quando for sair, diga para sua mãe onde vai, com quem, se mudar de planos, ligue para ela, porque é muito bom eles saberem onde você está. Se acontecer alguma coisa, eles já sabem. E também vai dizer muito. Eles confiam mais em você quando você fala isso. Eles vão confiar mais em você para sair, para dar alguma coisa. Então, isso é bem importante. Também devemos desenvolver a confiança nos nossos amigos, não contando o que ele fala pra gente. Por exemplo, eu tenho uma conversa com uma amiga minha, mas eu saio bisbilhotando para todo mundo. Quando ela souber disso, ela não vai querer mais contar para mim o que eu falei para ela, o que ela falou para mim. Então, é bem importante também desenvolver a confiança nos amigos. E, sendo assim, fica bem mais fácil desenvolver a confiança no marido. O nosso marido vai confiar mais em nós. Partindo para o terceiro ponto, nós também devemos desenvolver um coração submisso. Vamos abrir lá Efésios 5, 22. Efésios 5, 22 vai dizer assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, eu listei aqui, sim, primeiro que é submissão, né? O que é submissão? E Elizabeth hoje ela vai dizer que submissão é obediência, deixando coisas ou julgamento de outra pessoa e rendendo-se à opinião ou autoridade de outra. Então, submissão é obedecer a alguém e também deixar que essa pessoa decida por você, leve a decisão final. A primeira pessoa que todos nós, crentes, mulheres e homens, devem submeter é ao Senhor. Então, lá em Efésios 5, 22 diz: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, nós devemos obedecer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, deixar que Ele guie nossas vidas, porque a gente vai ser bem sucedido dessa maneira. E quando a gente se submete ao Senhor, mais facilmente a gente vai se submeter aos pais, uns aos outros e ao próprio marido. Então, também devemos nos submeter aos pais e às pessoas mais velhas. Lá em Efésios 6 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a gente deve obedecer, honrar, respeitar os pais e aos mais velhos, porque eles sabem o que é melhor para nós, eles já têm experiência, eles já viveram mais do que a gente. E quando a gente se submete a eles, também fica mais fácil de nos submetemos uns aos outros. Efésios 5, 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, todos nós devemos nos submeter uns aos outros, mutuamente, deixando que as necessidades dos outros sejam mais importantes do que as minhas, sempre servindo ao Senhor. Elizabeth hoje ela vai dizer assim: o estilo de vida cristã, tanto para homens como para mulheres, é de submissão. Você e eu somos chamados para sermos submissos uns aos outros. O desejo de Deus para nós, casadas ou solteiras, jovens ou idosas, é honrar, servir e nos sujeitarmos aos outros. Refletimos o caráter de Cristo quando deixamos o egoísmo e agimos honrando outras pessoas, submetendo-nos a ela. Então, todos nós temos o papel de nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo. E quando a gente casar, a gente vai se submeter ao nosso marido. Bom, também pegando de Elizabeth George, desse livro aqui, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, ela vai dizer assim, olha: quando estabeleceu o casamento, Deus planejou que o marido liderasse e a esposa seguisse, para que o casamento flua sem dificuldades. Então, foi Deus que instituiu o papel de homens e mulheres. Agora, não se assuste. A liderança do marido não significa que nós, esposas, não podemos contribuir sabiamente ou participar durante o processo de decisão. Mas significa que ele é o responsável para a palavra final, decisão final. Eu acho que ele pediu uma pessoa pediu para mim, é um livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Então, a liderança do marido também é uma liderança servil.
Não é uma liderança autoritária. Ele tem que servir como o próprio Cristo fez. O exemplo maior de liderança é o de Cristo, né? Procurando sempre a glória do Senhor e não a própria glorificação. Sempre colocando o bem da esposa e da família mais do que a sua vida. Elizabeth ainda vai continuar dizendo assim: nosso marido prestará contas a Deus de suas decisões e nós prestaremos conta de como nos submetemos à sua liderança. Nosso marido responde por conduzir e nós por seguir. Agora eu lhe pergunto, que responsabilidade você preferia? De liderar, né, sempre estar com a palavra final, ou de só apenas seguir? A instituição divina de que o homem dirige e a mulher segue resulta em beleza e ordem. Você não vê um animal com duas cabeças, nem vê um humano com duas cabeças. É algo feio. Mas quando tem apenas uma cabeça e apenas um corpo, resulta em beleza e ordem. Então, a primeira foi desenvolver habilidades práticas, a segunda, desenvolver a confiança, e a terceira, desenvolver a submissão. Acho que respondi a primeira pergunta. Muito bom. Só revisando habilidades práticas, Confiança. Confiança e submissão. E submissão. Uhum. Muito bom. Tá vendo? Na fase que, segundo o Sacha, é a fase de meus pais não sabem de nada, Lídia, então, tem procurado entender o que a palavra de Deus ensina e como ela colocou aí a questão do respeito, submissão à liderança, aos pais. Isso vai refletir no casamento, como uma mulher se submete ao marido. E realmente, como ela falou, Deus é um Deus de ordem, um Deus que projeta todas as coisas com toda a beleza, né? Ele não faz nada com erros, não deixa erros. Então, ele realmente criou lá, projetou lá e colocou realmente o homem como cabeça e a mulher como a esposa, então, queria ser submissa e ser liderada. Realmente, não dá para ter duas cabeças. Esse é um peso muito grande para a mulher e, ao mesmo tempo, é uma bênção poder ser liderada, né? Não ter essa preocupação, digamos assim, poder descansar nesse sentido. É muito pesado para uma mulher que quer liderar, que quer, então, tomar conta da provisão do lar, né? Tem um marido que dá, mas ela faz questão de trabalhar fora, porque quer, porque não gosta de ficar em casa e tudo mais. Então, muito bom, Lídia, muito bom mesmo. Essa questão de desenvolver habilidades práticas, temos tido muitos problemas em muitos casamentos por não ter... muitas moças não atentam para essa coisa básica, de realmente as coisas mais básicas de casa, a pessoa não ter... A moça, então, não ter esse domínio. Então, muitos problemas podem ser, digamos que, podem acabar ou podem facilitar a vida de um casal se a moça, então, tiver essa sabedoria de ter já essa habilidade. Muito, muito bom mesmo. Que Deus abençoe, que você continue crescendo. Então, vamos para a nossa segunda pergunta, que é como você pensa, Lídia, que em seu lar, ou como o seu lar, a criação que você recebeu em casa, ela te preparou para assumir esse papel de ser auxiliadora idônea, como você acabou de descrever um pouco nessa pergunta anterior? Bom, primeiramente eu quero dizer que a educação em casa dos pais aos filhos tem um papel importantíssimo na vida deles, com respeito a relacionamentos, papéis de homens e mulheres e em outras áreas da vida também. Então, meus pais, eles me ensinaram por meio do exemplo deles, né? Eu via eles e era um exemplo bom. Também me ensinaram por meio de exortações bíblicas e também por aconselhamento, por experiência pessoal, né? Sempre quando eu estou precisando passar por uma coisa, né? Eles já passaram, eles já sabem o que é melhor, eles têm um conselho melhor do que o meu. Então, eu fui agraciada por nascer em um lar cristão, então, e ainda mais ser filha de pastor. Então, eu sempre sou bombardeada de conselhos e de exortações bíblicas. Então, eu louvo a Deus por causa disso. Então, meus pais, eles sempre ficaram mais preocupados com a minha vida espiritual do que minha vida material ou física. Uma coisa bem interessante é que quando eu passei pelo IF, né, minha mãe, na maioria das vezes, os pais ficam super alegres, né, super felizes porque a filha passou. Mas minha mãe ficou muito preocupada. Ela dizia: Lídia, tem certeza que você quer ir? Lídia, tem certeza?
E eu ficava, mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, porque a senhora está preocupada em minha vida espiritual e não na minha vida de estudante ou material. Então, achei isso bem interessante. Então, isso é algo muito difícil nos nossos dias, pois hoje a maioria dos pais estão incentivando seus filhos a buscarem sucesso na área do trabalho, mais do que para crescer espiritualmente. E isso é um enorme perigo. Muitas vezes a gente vê pais que estão mais preocupados com o filho passar na faculdade, com o filho trabalhar em tal área, do que o filho crescer espiritualmente e ir para a igreja. Isso é um enorme perigo. Os pais... só passar aqui, ó. Os pais, eles devem ensinar os filhos sobre a importância... Mãe que está assistindo nos devocionais. Ah, legal. Os pais devem ensinar seus filhos sobre a importância do casamento e dos papéis que Deus designou, tanto para homens quanto para mulheres, desde cedo. Não pense que, não, quando ele estiver perto de casar, eu vou ensinar ele. Não, ele está muito cedo ainda. Não, tem que ensinar desde cedo. Eles devem também estar sempre disponíveis para as dúvidas que seus filhos tiverem. Devem prestar bastante atenção nessa área do casamento, pois se eles não ensinam, o mundo vai. Eles devem prestar atenção no que a gente está vendo, no que a gente está aprendendo na escola, porque a escola não é neutra. Eles sempre vão pender para um lado, e sempre é o lado ruim, sempre é o lado do mundo. Então, se os pais eles não ensinam em casa, os filhos vão estar aprendendo coisas contrárias à palavra de Deus. A internet, a mídia, é um vasto mundo que ensina coisas que não agradam ao Senhor. Então, os pais devem estar sempre pesquisando, procurando saber o que os seus filhos estão aprendendo na escola, porque eu sei muito bem, no IF, onde eu estudo, se você não estiver preparada assim, se seus pais não estiverem assim atentos, você pode cair, porque é algo sutil realmente o ensinamento do mundo. Então, estejam alertas para o que seus filhos estão aprendendo, né? E ensine a verdade a eles desde cedo. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque eles fizeram e fazem isso muito bem. E é isso. Bom, maravilhoso. Graças a Deus pelo que ouvimos, né? Realmente, muitos pais estão muito preocupados com a vida financeira do filho, se ele vai ser isso ou aquilo, mas realmente não estão preocupados com o que é mais duradouro, que é o caráter, que por sua vez é forjado pelo temor a Deus, né? Como Lídia falou. Os pais preocupados em ensinar e aconselhar biblicamente. Graças a Deus, Lídia, pelo lar que você teve. Espero que o seu lar também seja reflexo do que você recebeu, né? Muito bom. Então vamos para a nossa terceira pergunta, que diz o seguinte: na sua opinião, Lídia, no escopo do seu conhecimento e tudo que você já tem visto e percebido, o que tem acontecido então com a geração de crentes atuais que... por que eles não têm se preparado para o casamento? O casamento não é mais um tema, ou os pais não se esforçam para encorajar os filhos a casar. Eles se esforçam, como a gente já falou, para encorajar os filhos para serem profissionais, tudo no caso da moça, então, para serem empoderadas e não donas de casa. Eles são formados ou encorajados para ter formação acadêmica, ênfase em faculdade, mas o plano de Deus continua sendo executado por meio da família. Mas isso é um ataque, digamos que velado, mas às vezes até dentro da igreja, um ataque à família quando não se tem um encorajamento para formar a família, né? Então, vou falar um pouco dos malefícios desse doutrinamento então feminista que tem então entrado na igreja de forma sutil. Então, bom, respondendo a pergunta, né, o que tem acontecido com a geração de filhas crentes atuais, eu digo que é porque elas têm sido influenciadas pelo movimento feminista e falta pais e mulheres mais velhas para nos admoestar. Primeiramente, eu queria dizer, mas o que é o movimento feminista, né? A gente pode pensar que é aquela falsa ideia de que ela defende as mulheres, é um movimento que defende as mulheres, que elas querem igualdade, mas na verdade a gente vai ver que é uma coisa totalmente diferente. Então, o que eu vou falar aqui, eu só estou começando a estudar sobre esse assunto, sobre o feminismo, então eu sei bem pouca coisa, porque é um vasto mundo, assim, a ser estudado. Então, o que eu vou falar praticamente aqui é sobre esse livro que eu acabei de ler, Feminilidade Radical. Ele é um ótimo livro, que é Fé Feminina em um Mundo Feminista. Foi até Gisele que me deu.
E alguns vídeos que eu assisti da Marcela Brito. Ela é uma mulher brasileira cristã que ela luta contra o feminismo, né? Ela é antifeminista. Então, se vocês quiserem, o nome dela é Marcela Brito. Ela tem ótimos vídeos no canal e também ela posta conteúdos no Instagram. Então, a ideia, a definição de feminismo eu peguei dela. Então, vou falar o que ela fala aqui. O movimento feminista é um movimento revolucionário que visa destruir a família e o cristianismo, porque eles acham que é a causa da opressão das mulheres. As mulheres são oprimidas por causa da igreja, por causa da Bíblia, por causa da família, né? Por causa dos homens também. Ela vai também falar que é um movimento autoritário e agressivo, que está inserido nas profundezas da sociedade, de modo que as pessoas aceitam a sua tirania sem se dar conta disso. Então, realmente um movimento que está inserido nas profundezas da sociedade, que as pessoas nem se dão conta, mas elas estão sendo influenciadas por ela. A autora desse livro aqui também, que eu não sei dizer o nome dela direito, Caroline Ensecan, não sei como é que se diz, mas ela vai falar assim, o feminismo alterou profundamente o conceito em nossa cultura do que é ser mulher. Então, nós vamos ver mais pra frente, agora na verdade, o que as feministas acham sobre o lar e sobre a maternidade. Eu acho que é as duas coisas que elas mais afetam, né? O lar e a maternidade. Eu peguei uma autora feminista chamada Linda Ishman, não sei como é que se diz esse nome também. Ela vai dizer assim, ó, prestem atenção. Um lar confinado não é bom para as mulheres, nem para a sociedade. As mulheres não estão usando suas habilidades completamente. E assim, chamada livre escolhas delas, se tornam dependentes não livres de seus maridos. Se elas deixam o mercado de trabalho completamente, ou apenas reduzem seu compromisso, o talento e a educação delas são perdidas do mundo público para o mundo privado de roupas para lavar e beijinhos em dodóis. Então, o que ela falou aqui? Quando as mulheres decidem ficar em casa, elas não estão mostrando seu talento e habilidade ao mundo. Elas se tornam dependentes do homem. Elas só fazem lavar roupa e dar beijinhos em dodóis. Então, ela claramente aqui está dizendo que o quê? Mulheres, vocês não podem ficar em casa. Vocês têm que sair para trabalhar. Porque ela está desvalorizando completamente o lar e a maternidade. E ela acho que ela não pensa, né, que o lar é algo preciosíssimo, né? Você desenvolve várias habilidades lá. Você, para ser uma dona de casa, você tem que dar conta de muitas coisas. Você trabalha muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha mãe, ela foi tirar o título um dia, alguma coisa do tipo assim, e perguntaram qual era a profissão dela. Aí ela falou, do lar. Aí disseram assim, mas você só faz isso? Aí pai, eu disse, deu vontade de dizer assim, meu filho, a mulher trabalha muito, né? Não é só adular, né? Só faz isso, não. As mulheres trabalham muito. Então, é uma desvalorização imensa. Só isso aí. Acho que eu dou vontade, olha, eu lavo a louça, faço isso, você ainda diz só isso. Então, é uma desvalorização imensa do lar. A gente deve ver o lar como algo sublime, o Senhor vê algo sublime, porque o que a gente faz lá fora é algo passageiro, é algo material que vai se desgastar, mas a alma dos nossos filhos, elas são eternas. E nós temos como influenciar eles. Claro que o Espírito Santo convence, mas a gente pode influenciar eles por meio da palavra do Senhor. Então é algo importantíssimo, o lar. Outro homem aqui, que eu também não sei dizer o nome, é um teólogo. Ele vai falar assim, o feminismo trouxe a confusa ideia de que as mulheres são livres quando servem seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Então o feminismo ele trouxe essa confusa ideia. Quando as mulheres saem para fora e servem seus patrões, elas são livres, mas quando elas trabalham em casa, elas são escravas. Então, bem confuso, né? Outra coisa aqui, desse livro também, Feminilidade Radical, ela vai falar assim, apenas uma dona de casa. É uma frase que nossa cultura usa para minar a importância da esfera privada. Embora o mercado de trabalho não valorize o lar para além dos bens que podem ser adquiridos para ele, o ministério a ser encontrado no lar é de imenso valor para o Senhor. Né? A gente vê
apenas uma dona de casa. Mas a dona de casa, a mãe, o Senhor vê isso com um imenso valor, né? Foi a missão que o Senhor nos deu. Então, isso tem um valor imenso. A gente deve colocar isso na nossa mente. Bom, como temos visto nos escritos de muitas feministas de todas as três ondas, a ofensa real para as feministas não é uma opinião contrária, mas uma opinião contrária baseada na Bíblia. A Caroline Anseculler, não sei como é que se diz. Mas o problema delas, McCulley, enfim, elas não têm problema só com uma opinião contrária, mas quando essa se baseia na palavra do Senhor. Então, elas são totalmente contrárias à Bíblia e à palavra de Deus, né? Agora nós vamos ver como elas veem a maternidade, né? Para a maioria das jovens, o maior e mais sutil impacto da ideologia feminista apresenta na fertilidade postergada, que é você deixar para depois ter filho. As mulheres jovens são preparadas para carreiras profissionais, mas não para a maternidade. Elas acreditam que é possível as mulheres terem tudo isso. Aquelas de nós que tentaram sabem, no entanto, que isso não é verdade. Pode ser possível ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Mesmo com a tecnologia reprodutiva, há limites para a vida natural dos óvulos de uma mulher. As escolhas que as mulheres fazem quando jovens podem afetar a sua habilidade de ter filhos mais tarde. Eu também peguei desse livro aqui. Então, ela está dizendo aqui que a gente é ensinada desde cedo a estudar primeiro, arrumar um emprego, fazer a faculdade dos sonhos, conseguir a carreira profissional dos sonhos e depois a gente casa e tem filho. Mas tem um problema nisso. A vida natural dos nossos óvulos não dura para sempre. A gente não pode ter filhos quando chega já perto dos 40, 50 anos. Então, muitas mulheres que às vezes queriam ter filhos, mas deixaram para depois, acabam não tendo. Então, isso é um problema. E outra coisa, a gente sempre é preparada para carreiras profissionais e para a maternidade. Muitas vezes a gente não sabe nem como cuidar de um filho quando eles nascem. A Marcela Brito, ela vai falar o seguinte, essa frase eu achei muito interessante. Não só crescemos acreditando que mulheres são boas e homens são maus, que a gente sempre tem essa mente, né, que não, as mulheres são menos pecadoras do que os homens que agridem, os homens que que oprimem, nós somos as oprimidas. Mas não é verdade, somos todos pecadores. Também crescemos aprendendo a nos comportar como feministas em todos ou quase todos os aspectos da nossa vida. Pode crer, a gente sempre tem uma fagulhinha de feminismo dentro da gente. Aprendemos que a virgindade é algo ultrapassado e todas as demais virtudes também, né? Ah, virgindade? Isso é do passado. Pra que ser virgem hoje? Você pode casar quando você quiser, você pode namorar quando você quiser, não tem isso mais não. É o que eles falam. Diminuímos o valor da família. Achamos que a maternidade é uma mazela que deve ser evitada a qualquer custo. Isso é, olha, as feministas dizem que a maternidade é uma barreira, né? Para o seu sucesso profissional, para a sua vida financeira. Então, elas tratam isso como obstáculo à maternidade. Elas dizem que deve ser evitada. Diminuímos o valor do trabalho doméstico e exaltamos o mercado de trabalho. Então, uma inversão de valores imensa aqui, né? E tudo contrária às escrituras. E a gente deve ter muito cuidado. Inúmeras mulheres, a Marcela Brito vai continuar falando, nunca ouviram falar sobre feminismo, mas se comportam a vida toda como uma feminista. Porque isso foi a única coisa que elas conheceram. Então, pois a gente nem sabe o que é feminismo. Mas a gente se comporta como uma feminista porque isso foi a única coisa que a gente aprendeu, que a sociedade nos ensinou. Por isso, precisamos que pais e mulheres mais velhas nos ensinem. Vamos abrir lá em Tito 2, do 3 ao 5. Abre lá em Tito 2. Diz assim. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nós precisamos que
pais e mulheres mais velhas nos ensinam. As mulheres de hoje em dia estão quase clamando para vocês nos ensinarem. Nós precisamos do seu conselho sobre maternidade, sobre amar, como amar o nosso marido, como ser dona de casa. Então, nós precisamos. A autora de Feminilidade Radical, ela também vai falar assim, olha, o feminismo, ele busca ultrajar o nome e a palavra de Deus. Ele tem plantado muita discórdia e falso ensinamento, e as mulheres jovens hoje estão plantando, colhendo fruto ruim. De fato, muitas mulheres estão colhendo como sonâmbulas. Elas não estão sequer cientes do que estão fazendo ou pensando. Ele parece ser natural. Elas precisam da perspectiva de vida das mulheres mais velhas. Elas precisam dos seus testemunhos, da fidelidade de Deus, os vários relatos de louvor dos anos que você tem andado com Deus. As mulheres mais novas precisam de sua instrução, tanto em aspectos práticos quanto espirituais da maternidade. De fato, a necessidade é tão grande que o mercado está intervindo para atendê-la, gerando oportunidade de lucro. Quando as mentoras de Tito II não estão disponíveis, as mães não têm outra escolha senão voltarem-se para consultoras comerciais. Quando as mulheres de Tito II não estão disponíveis, as mulheres correm para o quê? Pagar curso para como saber cuidar do neném. Isso a gente já devia ter na igreja mulheres ensinando como a gente fazer isso, né? Então, corre para pessoas de YouTube que vão ensinar totalmente contrário à palavra de Deus. Então, nós precisamos de vocês, mulheres mais idosas e mais velhas, e os pais também. O seu conselho, ela vai continuar falando, é obviamente valoroso para questões práticas, quanto mais em termos de questões espirituais para mães e filhos. E eu peguei de um livro aqui, Sabe, Conselheira, de Martha Peace. Ela vai falar assim, olha, se a mulher mais velha estiver mais preocupada com o que os outros vão pensar dela, ou sentir-se confortável do que ajudar a mais jovem, ela provavelmente se convencerá a não fazer o que sabe que é certo. Quando as mulheres mais velhas estão pensando mais, o que ela vai pensar de mim quando eu for dar esse conselho? O que é que ela vai pensar? Então, acaba não fazendo, mas vocês precisam de orientação a Deus para ir até nós. E nós, mulheres jovens, precisamos também ter a humildade de reconhecer os erros e melhorar segundo a palavra do Senhor. Então, nós aprendemos praticamente nessa terceira pergunta que o feminismo ele busca destruir a família e os valores, e nós temos sido influenciadas por ele e devemos ter cuidado. Por isso, precisamos de mulheres mais velhas e nossos pais para nos ensinar. Acho que eu consegui responder essa pergunta. Muito bom mesmo. Pensando nessas duas coisas básicas que o movimento feminista ataca, a gente vê então por isso que temos tantas mulheres na igreja então que desvalorizam o lar, né? No caso, o pensamento feminista não tem entrado na igreja porque igualmente às vezes as mulheres mais jovens olham então para as mais velhas, se elas então são só dona do lar, ela só fica em casa, não faz nada. E não é assim, realmente, Lídia, como você mostrou aí em Tito 2, o plano de Deus continua sendo executado por meio da família. E sim, Deus valoriza mulheres que estão em casa. E o ensino das mulheres mais velhas devia realmente ser ensinar os mais novos a cuidarem do marido, dos filhos e da casa. Então, esse é um ministério nobre. Realmente, muitas mulheres têm esquecido. Às vezes se casa com um outro pensamento, não de glorificar a Deus no casamento, cuidando do marido, dos filhos. Casa realmente com esse pensamento de rebelião, não ser submissa ao seu marido. Aí isso também a segunda coisa seria não querer ter filhos, postergar. E a casa que se arruma por si só, né? É realmente um pensamento muito comum, muito comum. Pode falar. E as mulheres mais velhas hoje em dia, a maioria dos descrentes, na verdade, sempre fala, não, minha filha, não precisa casar, não case não, porque é um negócio ruim, não tenha filho não, porque hoje estão desse jeito, né? Mas as mulheres mais velhas deviam nos incentivar, né? A nos encorajar. Desse jeito. Negócio, no interior, negócio de homem, menina. Quem tu quer saber de homem? Melhor tu ficar só. Tudo do mesmo jeito, sempre fala isso, tudo do mesmo jeito. Então devem ter cuidado com isso. Tá vendo?
o perigo, a gente pensa que os homens são piores do que a gente é menos pecadores, mas não é bem assim. Todos nós estamos debaixo do pecado, precisamos da graça divina. Então, homens e mulheres precisam do Senhor, né? O problema real não são os homens, mas sim o pecado que habita em cada um de nós. Isso só vai ser vencido não com o feminismo, não com outros movimentos, mas com a palavra do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, que pagou pelos todos os nossos pecados, vindo aqui e morrendo numa cruz. É verdade, Lídia. Como é bom entender o papel dado. Porque, como você falou no início, né, que Deus é um Deus perfeito, fez ordem. Então, ele colocou o homem como cabeça e a mulher. Então, no lar já tem essa ordem por questão de beleza mesmo. Se não for assim, a coisa desanda, né, digamos assim. Acaba que a mulher sai de casa, não tem hora para voltar. Como você falou, ela prefere, então, servir muito bem ao patrão, mas em casa ela não quer, então, servir o seu próprio marido. Olha, uma mentalidade totalmente antibíblica, porque o desejo de Deus é que nós canalizemos nossa energia e forças no lar. E isso se traduz no serviço na igreja, mas a igreja ela é composta por famílias fortes. Uma mulher como essa, que é uma mulher que cuida bem do seu marido, cuida bem dos filhos, cuida bem da casa, facilmente ela pode dar um estudo para abençoar outras moças. Ela não vai falar o que ela não vive. Ela só vai falar o que ela já está vivendo, né, Lídia? Mas quando não tem esse pensamento, tudo bagunça. Então, a mulher também acaba... Muitas mulheres com 40 anos de idade, já conversei com algumas, tristes, arrasadas, porque elas sentiram que foram roubadas no quesito de... Passou tanto tempo fora, perdeu o crescimento dos filhos. Um grande privilégio de influenciar, porque você só tem 20 anos para influenciar seu filho. Passou essa faixa etária e os pequenininhos, aquela fase que está em formação, toda a fase da criança é importante, né? Adolescência, a juventude, mas se você perde todos esses anos, não tem como recuperar. E como Lídia falou, o plano de Deus é por meio da família, então a maternidade é sim um grande ministério que não tem emprego no mundo que seja maior, mais sublime do que sim ser uma dona de casa e então poder ser uma mãe. Né? Inclusive, acho que Paulo fala, salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia, sendo realmente essa mulher que revela a graça de Deus no lar. Então, muito importante. Está vendo que Lídia tem 16 anos de idade, já está estudando temas tão importantes. Ela tem um reflexo, tem ensino no próprio lar, né? Mas tem procurado estudar e tem um grupo de moças, no caso o Instagram Devocional para meninas, e também tem um grupo... Devocionais Meninas. Como? Devocionais Meninas. Devocionais Meninas. Então, se você tem filha e quer acompanhar os devocionais que a Lídia faz, você vai lá, @devocionais, colocar na live, quando a live é o som que tá passando na rua? Tá passando. Sim, pode falar. Eu só queria esclarecer uma coisa que esqueci de falar. Não é errado mulheres trabalharem fora. Não é que a gente está dizendo que seja pecado. A mulher de Provérbios 31 trabalhava. Mas a gente está dizendo que muitas mulheres exaltam tanto o mercado, o trabalho, que esquecem, né, dos seus lares. Exatamente. E entendendo que a mulher de Provérbios 31 realmente era uma mulher muito diligente. E realmente é um patamar que eles chamam de pico do Everest. A mulher conseguia dar conta do lar, do marido bem, dos filhos bem, da casa e ainda dar conta de coisa fora. As mulheres de hoje não dão conta nem da casa. Aí vem marido, que é mais importante do que a casa, filhos também. Aí piora o negócio. Como você falou, vão fazer cursos e mais cursos, podendo ter aprendido em casa mesmo, com a sua própria mãe. O ideal, imagino eu, que é dessa forma, porque se cada mãe ensinar no seu lar, na igreja já vai precisar de pouco ensino nessa área, mas continua esse encorajamento mútuo. Mas é por meio da família que Deus continua executando os planos. Então é muito bom que uma mãe ensine isso à sua própria filha. Porque, como alguns dizem, os pais têm todo um ar de graça e misericórdia, mas o mundo não tem não. Quem ensina lá fora não tem a mesma graça. Agora sim, a igreja sim, a igreja é uma reunião de vários crentes maduros que sim, estão se aconselhando mutuamente. Mas é papel dos pais, sim, principalmente, esse ensino de forma direta. E na igreja é como se fosse reprise, né? Tá lá revisando e aí se forma então essa cosmovisão bíblica. Muito bom, Lídia. Então notem, uma adolescente, uma moça de 16 anos de idade, olha a mentalidade dela.
que às vezes a gente encontra mulheres com 35 anos de idade que não vai ter a mentalidade, tá tão encharcada na mentalidade ou no doutrinamento feminista, que então tem colhido ou sofrido as consequências disso. Como ela falou, não é errado trabalhar fora, mas veja a supervalorização do trabalho fora e menosprezar a dona do lar, que segundo o próprio Deus é o que ele realmente exalta. Então, tenhamos esse tipo de cuidado para que a gente, então, glorifique a Deus nesse mundo, né? Temos poucos anos para viver aqui e glorificar a Deus. Precisamos entender o plano dele para as nossas vidas. Porque o plano de Deus não é o que o mundo dita, né, Lídia? Mas sim o que Deus dita. Então, muitas mulheres estão mais atrás do que o mundo fala do que o que o próprio Deus fala na sua palavra. Então, Deus abençoe grandemente. Então, Lídia, a nossa última pergunta seria em forma para finalizar mesmo. O que você gostaria de dizer? Quais seriam as suas palavras finais de encorajamento para jovens que, assim como você, desejam então encarar o casamento e se preparar para esse momento? Então, o que você gostaria de dizer com palavras finais? Nós, mulheres cristãs, precisamos ter uma perspectiva correta do casamento, da maternidade e do lar. Buscando sempre a oração e também a palavra do Senhor, pois ela que nos guia, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Devemos também buscar conselhos para os nossos pais e pessoas mais velhas, tendo a humildade de reconhecer os erros e fazer mudanças baseadas nas Escrituras. Também é bem importante conhecer e estudar a respeito das ideologias mundanas para poder lutar contra elas e estar bem firmada nas Escrituras para poder permanecer firme em um mundo que odeia a família e a Cristo. Também devemos estar aconselhando outras meninas que são tão facilmente enganadas pelos pensamentos mundanos, lembrando que Deus vai honrar aqueles que honram a Ele. Eu queria dar um exemplo, né? Eu acabei meu devocional hoje em Esther, e o que eu mais aprendi essa semana foi que Deus honrou Esther e Mordecai. Foram duas pessoas que glorificaram a Deus, né? Esther, ela não teve medo de ir ao rei e interceder pela vida do seu povo. Mordecai, ele não se curvou perante Amã. E no final do livro vai mostrar como Deus realmente honrou. E Deus vai nos honrar quando nós nos posicionamos contra as ideologias do mundo, contra o mundo, e quando nós também influenciamos outras pessoas para também voltarem-se para a palavra do Senhor. Então, eu vou acabar com uma frase também do livro Feminilidade Radical. Olha, eu aconselho vocês comprarem. Ele fala de vastos temas sobre a história do feminismo, como ele tem atingido a igreja. Então, eu vou deixar a última frase, que é assim, olha. Viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e sua autoridade. Que nós possamos permanecer firmes na palavra do Senhor para ir contra o mundo e suas ideologias. E que Deus abençoe as irmãs. Obrigada pela oportunidade. Graças a Deus, muito bom. Tá vendo? Irmãs que têm filhas ainda na infância, outras já têm filhas na adolescência. Você pode ver a mentalidade bíblica, a cosmovisão cristã que Lídia tem sido formado, né, nela e tudo, as escolhas que ela tem feito. Então, imagine que ela está se preparando bem. Olha a visão dela sobre casamento, sobre o homem, essa questão de liderança, que ele não é mais pecador do que todos são pecadores, o pecado afeta ambos. A questão é como cada um tem se deixado influenciar, tanto a mulher quanto o homem, né, pelo pecado, tendo uma visão antibíblica. Então, dos filhos, maternidade e do lar. Segundo Tito, é isso mesmo. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a cuidarem do marido, a serem boas donas de casa, amar o marido, cuidar dos filhos e ser uma boa dona de casa. Justamente esses três pilares que devem ser fortalecidos no nosso coração e devemos realmente ansiar por ser esse tipo de mulher. E a gente vê isso na mulher de Provérbios 31, que era uma mulher que realmente o marido dela era honrado na porta da cidade pela conduta dela. Ela era uma coroa, como Provérbios fala, na cabeça do seu marido. Ela o honrava e não o desonrava, como as mulheres de hoje fazem. Então, muito bom, Lídia, que Deus continue te abençoando grandemente, que você continue influenciando outras meninas. No caso, ele tem um devocional, repete mais uma vez, @devocionais meninas. Eu vou digitar aqui. Tá.
devocionais meninas, tá no plural? É. Ambos, certo. E também tem um grupo de estudo com as meninas na igreja, né? Sim, a gente faz devocionais. Normalmente é toda segunda-feira. Aí abrange todas as pessoas que quiserem participar. Se você Participar. quiser, eu mando. Tem um grupo no WhatsApp também, a gente manda o link por lá. Pronto, então quando a gente colocar lá, aí coloca embaixo, tanto a página do Instagram, e aí no direct você manda o contato do WhatsApp, Sim, né? Porque aí quem quiser ter acesso, se você quer, tem sua filha, ou então você sendo uma moça, jovem, quer acompanhar, ou já é uma mãe, mas quer acompanhar e aprender mais, você pode então seguir Lídia e poder ser abençoado nesse sentido. Então tá vendo que não é impossível uma menina de 16 anos de idade ter a mentalidade que Lídia tem. Mas o que precisamos ela tem essa mentalidade também porque teve uma mãe que se esforçou, uma mãe que decidiu não trabalhar fora, decidiu então ficar em casa, dedicar todo o seu tempo aos filhos, ensinando o tempo todo e ensinando valores em cada estágio da vida. Né? No momento que ela precisou entrar no IF, as palavras da mãe dela, olha como marcaram, mas muitos filhos procuram os pais, nem acham em casa, né? Sempre fora. Quando chega em casa, está tão cansado que não tem mais gás para poder conversar algum assunto. Então o filho cresce, chega em várias fases da vida e você perdeu. Eu conheço muitas mulheres que hoje choram. Choram porque perderam todo o crescimento dos filhos, não pôde influenciar em nada. Então perdeu um grande ministério, porque quem influencia um filho hoje, a irmã Emília, o pastor Manuel, estão influenciando a vida de Lídia. Lídia vai influenciar mais 2 ou 3 gerações, que ela vai ensinar o filho dela, que vai passar para o filho dela. Então veja que Deus continua executando o seu grande plano por meio da família. Então, casamento é um tema importantíssimo. Precisamos encorajar nossos jovens a verem o casamento de forma bíblica e se prepararem para ele. Porque senão eles vão acabar caindo em promiscuidade, como o movimento feminista ensina. É incrível como eles falam que a verdadeira liberdade é esse tipo de conduta. E como a Bíblia fala, isso é verdadeira escravidão, porque liberdade é servir a Deus com todo o coração e estar dentro desse quadrado para nossa própria proteção. Porque uma mulher que tem contato físico com vários homens, ela não tem ideia das consequências que isso causa. Pecado contra Deus, consequências no seu próprio corpo. Não é à toa que temos muitas mulheres, às vezes até depressivas, e várias outras coisas, outras doenças na alma, digamos assim, por causa da forma como vivem atoladas no pecado. Então, sim, é. verdadeira libertação é servir a Deus com todo o coração. Isso é liberdade. E liberdade nós encontramos em entender e viver de conformidade com o papel que Deus nos deu, que é sermos auxiliadores do nosso lar. Então, que Deus nos ajude nesse sentido a termos uma visão bíblica para que possamos, então, formar nova geração com essa mentalidade. Que Deus te ajude, Lídia, que você possa, então, no seu casamento, dar glória a Deus e poder, então, também no futuro, ensinar seus filhos com essa mesma mentalidade. Muito bom mesmo. Então, muito obrigada por ter atendido o convite e espero que você possa voltar aqui no Unidos à Vontade do Senhor, segundo os planos que Ele tem no ano que vem. Então, até a próxima, se Deus quiser. Até, Deus Lembranças aí, abençoe. irmãos de Santo Antônio, Emílio, Tá Pastor certo, Manuel, Jonatas, viu? Um abraço. tá certo. Deus abençoe. Vou Tchau, dar. tchau. Tchau. Segunda-feira, no quadro Florescendo no Dia a Dia, teremos o pastor Timóteo e irmã Martinha Franklin falando dessa temática, o que ele e o que ela deve ser se quiserem casar. Na próxima terça também o pastor Almir Marcolino vai estar conosco. Espero então que você continue sendo abençoado e continue conosco esse mês de novembro. Temos muitas lives, muitos temas especiais. Graças a Deus por isso.
Estaremos de volta segunda-feira e terça-feira. Até mais!